E aí, pessoa! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do AgroResenha, que é uma parceria com a Dale Carnegie Training. E olha só, esse treinamento que a Dale Carnegie faz já está mais de 100 anos sendo feito e a turma treinando aí tanto habilidades pessoais como profissionais, né? Fazendo um monte de coisa aí. E se você já deve ter ouvido falar daquele tal livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, foi o velho Dale lá em 1936? 36, que ele lançou o livro, mas ele já fazia os treinamentos muito antes, né, Desde 1912. É isso aí. Então é um treinamento super prático e apesar de mais de 100 anos passados, ainda continua sendo muito atual. E os resultados são muito interessantes. E nesse episódio aqui, nós estamos com o Rogério José Marques Rufino, mais conhecido como Rufino, né? Isso aí. Que é sócio proprietário da Soy Agro Insumos e Serviços, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado, Taiguara, pelo convite. É uma honra, né, poder estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vivência aí. É isso aí, muito bom. E aí, Taiguara? Mais um episódio. Mais um episódio. Né? Então vamos pro terceiro episódio já gravado aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma honra, Paulo, receber você aqui. O AgroResenha, que com certeza é um grande canal de conhecimento para o pessoal do agro. E, claro, com o Rufino aqui, hoje, com certeza, nós vamos ter um belíssimo episódio de muito conhecimento, muito aprendizado. Exatamente. E eu sou suspeito para falar, né? Porque tal como vocês, eu também fiz, né, os treinamentos da Dale. Então, assim... estar aqui fazendo esses episódios, né, com vocês é uma honra para mim, porque de fato a gente percebe a mudança nas pessoas, né, cara? E começou por nós, né? Acho que esse é o ponto importante, né, cara? E Rufino, pra gente começar então essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Bom, Paulo, a minha origem é essencialmente do agro, né? Então, nasci no sítio, meu pai cultivava café, feijão, né? Lá no Paraná, a gente tem uma origem no Paraná. Então, a minha vida toda, infância, foi ali no sítio, ali, né? Ordenhando vaca, ajudando o pai em lavoura de café, enfim. O pai também administrava um silos, um armazém, e eu vivi e cresci ali brincando e, no dia a dia junto com o pai ali no armazém, junto a máquinas, coletadeiras, tratores, enfim. E para estudar, ia estudar na cidade, né, de ônibus, mas voltava para o sítio. Então a vida toda minha foi no agro, vamos dizer assim, né? E estou aqui hoje com 42 anos, né, vivendo do agro essencialmente. Legal, cara. Que legal. Muito bom. Mas a sua família trabalhava com café lá, mas deu problema lá em 76 lá também, não? Com certeza, né? Com certeza. Que essas histórias, cara, sempre fica, né? Foi a geada negra, né? Geada negra. Que ocorreu lá no Paraná, lá, né? Então, é claro, o pai era um pequeno sitiante, entendeu? E na maior parte do tempo, depois ele trabalhou em propriedades, né? Como empregado, CLT, né? E eu acompanhava, né? Até os meus 19 anos, quando casei, né, eu vivia com meu pai. Né? Então, minha vivência foi com ele, junto com ele, ali, aprendendo com ele. Sim. E cara, conta pra gente assim, hoje você é sócio, né, da Soy Agro, mas a sua vida não começou ali, né, cara? Você teve um trabalho ali antes também, né, de conhecimento e tal. Conta um pouquinho, porque assim, até agora me comentou que você não é agrônomo, né, cara? Não. Ele trabalhou, apesar... Então você vê que o conhecimento... empírico de gente que trabalha também é importante, mas conta um pouco dessa sua adaptação também, né? Sim. Então, tal como eu estava dizendo, na propriedade onde a gente morava lá, o pai administrava esse armazém, onde ele beneficiava semente de soja e trigo. Eu convivia ali, enquanto não estava estudando, eu estava ali convivendo ali, vivenciando o dia a dia ali das atividades da fazenda. E nesse meio tempo aí, surgiu a oportunidade de que o escritório da fazenda ali, da UBS, vagou, né? Vagou lá o cargo da secretária, foi embora. Eu tinha 15 anos nesse tempo aí, né? 15 para 16. E fui selecionado lá pela empresa, pela matriz, para assumir as atividades ali do escritório. Era poucas atividades, mas emiti nota fiscal, né? Datilografada, a máquina, eu lembro como se fosse hoje, tá agora. Primeira nota que eu emiti, eu levei 2h30. Nossa. Uma nota fiscal padrão, sabe? Poucos campos ali, uns 20 campos, 2h30, né? Mas assim, então eu agradeço a oportunidade que eu tive lá, que com 15 para 16 anos, carteira assinada, cuidar do escritório dessa UBS. E fiquei ali até
quase 2 anos trabalhando, quando resolvemos, junto com o pai, era solteiro ainda, mudarmos para o Mato Grosso do Sul, né? Carapó especificamente, onde o pai também veio administrar um armazém. E nesse armazém, nessa fazenda, que tinha um armazém de grãos, eu trabalhava no escritório também, na balança, escritório, classificação, né? Logo depois disso, um amigo, um conhecido, viu ali minha esposa, daí voltei lá, casei no Paraná, trouxe ela, depois de 6 meses que chegamos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tinha feito o ensino médio completado, minha esposa também. Esse amigo nosso viu a gente ali na fazenda, coisa e tal, viu que talvez a gente poderia ter mais oportunidades indo para a cidade, né? E me indicou na Cevale, na cooperativa. Isso daí em 2003, né? Fevereiro de 2003. Eu com muito medo, porque nunca tinha saído de longe do pai, né? Morava na propriedade, casado, mas do lado ali, né? Sim. Em outra casa, mas do lado. Mas aceitei o desafio com muito medo e fui morar em Amambai, né? Fui selecionado para a cooperativa, para a Cevale, entrei como classificador. Entrei lá em fevereiro de 2003. E ali na Cevale, uma cooperativa, tem muitas funções, muitos cargos, né? A gente foi aproveitando as oportunidades que foram surgindo, ajudando as pessoas nos tempos, nos horários vagos, cobrindo férias de um, de outro, coisa e tal, né? Ali, operador de máquinas, ajudante de depósito, vendedor de insumos, financeiro. E essas oportunidades foram surgindo, vou encurtar um pouquinho assim, foram surgindo, fui aproveitando, fui para vendedor de insumos, depois fui para subgerente, né? E até chegar no cargo de gerente dentro da cooperativa Cevale. E aí é uma função onde você administra aquela unidade ali, administra toda a equipe, todos os departamentos, comercial, técnico, vendas, o operacional, que é o armazém, né? Vim ser gerente aqui na unidade de Fátima do Sul em 20 de setembro de 2010 e fiquei até finalzinho de fevereiro de 2013, quando completei 10 anos de empresa, né? E por iniciativa minha resolvi pedir demissão e enfrentar outros desafios aí, vim administrar a equipe comercial da BioRural, que era uma revenda de insumos que havia aqui em Dourados, uma revenda regional com várias unidades. Eu administrava umas 4 unidades, a equipe comercial dessas 4 unidades. Permaneci ali por 1 ano e 4 meses, quando 2 amigos meus, o Eduardo Xingo e o Omar, que são de Carapó, tem a loja lá, Soiagro, foi fundada em 2010, e aí eles me convidaram para abrir uma filial da Soiagro em Fátima do Sul. E eu, né, analisei, né, e vi que havia a possibilidade de eu continuar morando em Fátima, que é a região que eu conhecia, a praça eu conhecia muito bem, os produtores, e continuar trabalhando no que eu sabia fazer até então, né, e sendo dono do próprio negócio. Né? Então, em tempo também agradeço muito a oportunidade, foi a oportunidade da minha vida que eles me deram, né? Eu muito humilde a vida toda, me deram essa oportunidade, né? E graças a Deus estamos lá até hoje, inauguramos a Soiagro em Fátima do Sul, dia 11 de novembro de 2014, e estamos lá hoje, completamos 10 anos, né? Com sede própria, graças a Deus tocando o negócio e tendo feito centenas de amigos no decorrer desse tempo aí, sabe? Amigos que são nossos clientes, na verdade. Claro. É legal essa história do Rufino, que em poucos minutos ele contou uma história, cara. Eu sou meio acelerado, né? 30 anos de história. 30 anos de história. E quando a gente conta a história assim, meio rápido, as pessoas acham que isso é fácil de acontecer, né? Então foi muito interessante também a gratidão que tu tem pelo Xingo. O Xingo é uma excelente pessoa, fantástico. O Nelson também. Seu Nelson Fialho, né? Também me deu essa oportunidade. Isso. Muito reticente de que eu teria, se eu teria mesmo a coragem de pedir demissão da cooperativa, porque quando eu pedi demissão, naquela ocasião, em 50 anos de cooperativa, naquela época, eu fui o primeiro gerente a pedir demissão. Né? Foi um trauma, né? Para mim, para a cooperativa, enfim, né? Mas foi uma decisão muito consolidada, tanto que eu não tenho inimigos, né? Deixei as portas abertas, tenho amigos. Muito do que eu aprendi, 80% eu devo à cooperativa, né? Que me deu as oportunidades, né? Sempre dando apoio, suporte, treinamentos. Né? Então, devo muito para a cooperativa, devo muito para o seu Nelson Fialho e a dona Verlaine também, que me apoiaram, me ensinaram muito, né? Inclusive, foi através da BioRural do Nelson Fialho que tu conheceu o Dale Carnegie, né? Positivo. O Rufino fez treinamento quando ele era gerente comercial da BioRural. Da BioRural, depois ela veio ser vendida para a AgroGalaxy, né? Para Nutrim. Para Nutrim, é verdade. Recentemente Nutrim. Para Nutrim. E lá naquela época, foi 2014.
Final de 2013, Taiguara. Tive a oportunidade de conhecer a Dale Carnegie. Tô ficando velho. Não conhecia, não sabia de onde vinha, o que era, né? Foi me apresentado dentro da empresa. A empresa me deu essa oportunidade de estar fazendo o treinamento junto com o Taiguara. Fiz o treinamento, amei o treinamento, então eu incorporei efetivamente, né? E o treinamento, eu falo assim, a Dale Carnegie também contribuiu para que eu chegasse até aqui hoje, né? Legal. Em termos de relacionamento interpessoal, em termos de administração. Cara, sensacional. E além de ter adquirido um grande amigo aí, o Taiguara, né? Que sempre também está nos auxiliando, dando um suporte, legal. Enfim. A vida é assim. Isso é legal. Legal. E, Rufino, uma coisa que você comentou aí, né? Que assim, nenhuma oportunidade cai no nosso colo de graça, né? Então, o Taiguara bem falou isso. Você resumiu uma história, né? De uma vida em poucos minutos, mas a sua vida ela veio cheia de oportunidades, né? Primeiro, alguém viu você lá na fazenda e te indicou para você ir trabalhar na Cevale. Você foi, né? Alguém viu o seu trabalho na Cevale e te levou para a Bioran. E alguém viu o seu trabalho ali e te levou para ser sócio hoje da empresa, né, cara? A que você atribui essa sorte aí, velho? Olha, Paulo, eu não diria assim sorte. Eu falei com entre aspas, tá? Sim, eu digo assim que tudo acontece na vida da gente, eu acho que tem um propósito, né? E tudo isso daí vai depender de como é a nossa conduta no dia a dia. Por exemplo, voltando um pouquinho agora na história, né? Eu tinha a intenção de me casar com a minha até então namorada lá no Paraná. E eu via que ali onde a gente estava, onde a gente morava, as oportunidades eram limitadas, né? E eu ajudei a convencer meu pai, vamos procurar novas oportunidades? E ele, através de um amigo, achou aqui no Mato Grosso do Sul, né? E com muito custo, né? A família muito paternalista ali, muito próxima, meus avós, que eram vivos na época, né? Não vai. Ficaram doentes, falei, pai, vamos. E o pai veio, eu vim junto, então foi a primeira decisão difícil. A segunda decisão difícil foi sair da barra do pai e trabalhar na cooperativa. Eu nunca tinha posado num hotel, tive que fazer a entrevista e ficar uns 15 dias lá em Palotina. Lá fiquei em hotel pela primeira vez na minha vida. E quando me fui convidado, eu liguei para o meu pai, o meu pai estava no Paraná, ele falou, filho, você é casado, agora você decide sobre sua vida. Só que aí vem a dificuldade. Era um período chuvoso, tinha 70 quilômetros para chegar em Amambai, estrada de chão, e eu não tinha carro, porque o pai estava no Paraná com o carro. Aí o meu amigo lá, que viu ali e me indicou, falou assim, não, tá aqui, vai lá. O carro tá na tua mão. Olha para você ver. A responsabilidade e a decisão. Saí, rapaz, nossa, e atolando, mas enfim, cheguei, fiz a entrevista, né? Conversei abertamente, igual nós estamos conversando aqui com o meu gerente naquela época, Marco Antônio Crispim Costa, que também é uma pessoa formidável, pessoa que, nos meus anos de cooperativa, foi a pessoa na qual eu me inspirei para ser muito do que eu sou hoje. Pessoa decente, pessoa extremamente profissional, ético, coerente e amigo. Então, Marco Antônio Crispim Costa, meu abraço a você. E fui. E aí, dentro da cooperativa, vai surgindo as oportunidades. Às vezes eu podia ficar na minha função e falar, vou fazer isso não, né? Vou ficar aqui, estou de boa, né? Não é minha função. Mas a gente via que podia ajudar as pessoas, ajudar o colega do lado. E aí eu ia fazendo. Subia em elevador para ajudar a trocar a correia de elevador graneleiro, sabe? 30 metros de altura. E ia fazendo, cara. Então, tipo assim, aí foi onde surgiu a oportunidade de me convidar para ser gerente, né? Administrar. E da mesma forma que eu atuava lá na cooperativa, junto com meus colegas lá no chão de fábrica, eu passei a atuar também quando passei a ser gerente. Respeitando, entendeu? Conversando com as pessoas de que a forma de fazer é uma só, a forma ética, a forma correta, entendeu? E todos fazendo a sua parte, colaborando com o colega, a gente consegue atingir o objetivo de uma forma mais tranquila, de uma forma não penosa, né? De uma forma que ninguém fica frustrado, chateado, né? E todas as decisões que eu tomei no longo do meu tempo, principalmente em termos de cooperativa, tive que mandar funcionário de 36 anos embora, demitir, mas de uma forma muito profissional. Tanto que eu encontro hoje na rua e cumprimento, converso numa boa, é meu amigo. Porque eu expliquei para ele por que eu estava desligando naquele momento, entendeu? De forma profissional e ética. Eu acho que em tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter profissionalismo, ética e respeito às pessoas. Legal, muito bom.
Cara, é muito bonito, é muito bacana ver isso. Porque não tem como chegar no resultado, crescer na vida, se não tiver essa ética, se não for íntegro, né? Porque a gente vê aí as pessoas que caem, que quebram, realmente porque fazem coisa errada. Tem uma lição que eu aprendi com meu pai, eu sempre tento passar para as pessoas, que é assim, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então não existe. Não existe. Não existe. E quando você vem fazendo as coisas certas, você vem tendo resultado. E uma das coisas certas que tu fez foi na tomada de decisão ali de sair do CLT para virar empresário. Que dificuldades tu tinha na época? O que tu enfrentou? Eu lembro até que eu comentei com o Paulo, falei assim, na época o Nelson Fialho, que é um excelente, fantástico pessoa, fantástica, Dona Verlaine também, eu falei assim, pô, Tegado, pagamos treinamento pro Rufino lá e agora ele vai sair para montar o negócio dele. Eu falei assim, cara, se alguém merece isso, é o Rufino. Porque ele lutou por isso, ele construiu isso, ele trabalhou por isso, né? E, pô, olha o que o Nelson formou também, né? Você deu a oportunidade de formar um belo empresário. Mas qual é que foi a dificuldade que tu teve na época ali de fazer essa transição? A maior dificuldade, eu te admito, que foi criar coragem de aceitar, né? Porque, assim, é um desafio muito grande, né? Sim, então, sim. dá medo. Mas, enfim, o que te dá tranquilidade e força? Por exemplo, o Omar, que é o meu sócio hoje, ele, o Xingo eu não conhecia até então, só de ouvir falar. Mas o Omar me conhecia, né? Da época que eu trabalhava na cooperativa, ele trabalhava na Bayer, na Monsanto, era Monsanto naquela época, né? Na Monsanto e Agroeste. Então, ele fazia negócios com a cooperativa. Então, a gente, às vezes, estava se relacionando comercialmente. Então, ele sabia da minha conduta. Ele conhecia também a minha família quando morava em Carapó, na fazenda, que eu morei 1 ano na fazenda ali, né? Ele me conhecia meu pai, então ele sabia qual que era a origem, a criação da gente, né? Então, ele me convidou por isso, né? Pelo fato que eu falei, da conduta que a gente sempre apresentou em todos os lugares que nós passamos, todos os cargos que nós passamos. O pai sempre ensinou isso pra gente. Dignidade, meu filho, honestidade e dignidade. Então, pelo fato de eu conhecer eles, apesar do medo que dava de você empreender, eu tomei a decisão, junto com a minha família, né, de aceitar o desafio e ir junto, né? E da mesma forma que atuávamos, que eu sempre conduzia as coisas antes, eu continuo conduzindo, né? Com pessoas, porque a gente precisa de pessoas. Exato. Né? Isso é um dos diferenciais da Soiado. Então, o Xingo e o Omar são pessoas fantásticas, admiro demais, admiro muito eles. E eles têm uma política muito legal que casa muito com o Rufino, que é de pessoas em primeiro lugar. Então, o jeito que eles tratam as pessoas, é fantástico. O trato das pessoas, não só dos clientes, né, dos colaboradores em si. E o Rufino tem isso muito presente. Então, quando ele fez o treinamento, teve um avanço muito legal em relação a isso, né? Em relação a ajudar as pessoas também a se organizar, a dar essa diretriz. E isso também ainda é muito presente na Rufino. Com certeza. Tem uma coisa que eu falo para a minha equipe, meus colaboradores. Falei, eu preciso de vocês aqui nas 8 horas, e faz um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Depende do dia, mas nas 8 horas, de corpo e alma. Quero que vocês estejam aqui para fazer o melhor de vocês, mas com tranquilidade, sem pressão. Vocês sabem o que vocês precisam fazer. Eu não preciso estar toda hora no teu pé cobrando. Se eu precisar fazer isso daí, você não está fazendo a coisa certa e não está no lugar certo. Você não está bem, entendeu? E eu quero que o meu colaborador vá para casa após as 17 horas, hora que encerra o expediente, sem nenhuma preocupação relacionada ao trabalho. Eu quero que ele chegue na casa dele, curta o final do dia com a família, com os filhos, com o lazer dele. Quero que ele tenha um lazer, quero que ele tenha saúde. Para que no outro dia, sim, ele volte para a empresa para dar o melhor dele novamente. E dali a gente, dentro daquele grupo, construir o melhor ambiente de trabalho possível. Porque ninguém trabalha sob pressão, vamos dizer assim, e nem consegue produzir bem sob pressão. Você até trabalha 1 mês, 1 ano ou 5 anos que seja, mas você não está bem, cara. E isso não vai te levar a um futuro sustentável. Legal. E, Rufino, na sua trajetória aí, né, cara, você, enfim, teve a confiança de várias pessoas, né, que te abriram portas e, obviamente, o sucesso de você ter chegado onde você chegou vai muito de você, né? Porque a pessoa pode abrir a porta e você pode fechar, né? Mas, então, assim, você tem uma criação, né, em casa, com seu pai, né, com a sua família, que diz muito sobre como você faz negócio, como você toca, né, o seu projeto. Mas em que momento da sua trajetória
que você pensou e falou assim, cara, eu preciso de algo mais. Para isso que eu estou fazendo aqui, eu preciso buscar algo novo para me desafiar ou para melhorar em determinados aspectos, cara. Quando que foi que você teve essa ideia de ir buscar um treinamento, uma coisa assim, cara? Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode nunca cair na zona de conforto. Tô bem, já sei tudo. Negativo. Com isso, se a gente pensa dessa forma aí, chega num ponto que você vai sucumbir, não vai nem perceber a hora que você sucumbe, né? Então, você sempre tem que estar fazendo essa autocrítica, essa análise, né? Eu gosto, o pessoal até, meus colegas tiram sarro de mim, eu sou o cara da planilha, né? Não que sou expert em Excel, não por isso. Mas eu gosto de planilhar. Sim. Porque à medida que eu planilho as coisas, eu sei de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu posso chegar. Porque se eu não tenho essa informação bem palpável na minha mão aqui de como que eu estava ali, como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Uhum. Né? Então, eu não tenho parâmetros, eu gosto de ter parâmetros assim. E os treinamentos, principalmente da Dale, o primeiro lá em 2013, o DCC, depois veio o TLG, depois veio o de vendas, né? Por último... Negociação, né? Sensacional. Por quê? Ele nos tira da zona de conforto. Ele nos dá aquele... O último, eu lembro, a última reunião que nós fizemos na Dale Carnegie, foi num hotel aqui em Dourados, o instrutor falou assim, pense onde você quer chegar. A sua meta. Pense uma meta. Agora você pensa como que aquele cara top, muito melhor que você, como que ele faria para chegar nessa meta, entendeu? Então, umas dicas assim que às vezes a gente não para pensar, mas que nos ajudam a buscar esses desafios, a nos desafiar e a buscar isso daí, entendeu? Sim, sim. E essa é a estrutura, né, que a gente sempre fala aqui, né, cara? Que assim, a gente sabe o que precisa fazer. Muitas vezes a gente... já ouvi falar, muita gente... Eu já fui AG também, né? Eu já vi muita gente falar assim, cara, o que vocês falam aqui não é nada diferente do que eu já ouvi, não é novidade. Só que tem a ação, o negócio de você colocar o prazo e de fato realizar o negócio. Ele sabe, mas não faz, né, Paulo? É isso aí. E o treinamento de Dale Carnegie, curiosamente, assim, a característica do treinamento é na prática, cara. Não tem espaço para você ficar contando história de guerra, para você contar experiências. Tem os momentos exatos, cronometrados, para isso daí de uma forma muito organizada. Então, o bom do treinamento de Dale Carnegie é que ele é muito objetivo e o sucesso chega por esse ponto aí, cara, que é na prática, é prático, cara. É interessante porque existe uma diferença entre o senso comum e a prática comum, né, Paulo? Então, por exemplo, se você pegar a pessoa mais organizada que tem no mundo, você pergunta para ela, cara, como que eu faço para me organizar? Ela vai falar, ela sabe, você faz assim, tá. Mas o cara é desorganizado. Sim. Porque isso é um senso comum. Saber o que fazer não é a mesma coisa do que saber fazer o que precisa ser feito. E dentro dos treinamentos é essa a diferença. Então a gente mostra como fazer o que precisa realmente ser feito. E eu lembro quando o Rufino fez o TLG, no módulo de planejamento, que aí nós fomos planejar, cara, e aí? O que nós queremos construir? Porque quando as pessoas entram para o treinamento, a gente lida com uma empresa nossa mesmo, e realmente é a nossa empresa. É a nossa empresa. Por quê? Porque cara, se você vai bem, eu vou bem. Claro. Não é isso? E aí, cara, onde é que nós queremos chegar? Qual é que é o resultado de faturamento? Lembra? Sim. Os produtos, das linhas, como é que a gente divide esse faturamento? O que nós precisamos fazer? E fomos fazer um planejamento. Cara, o Rufino é muito aplicado. Cara. E depois, quando a gente foi fazer o acompanhamento, era impressionante. Os resultados, nós planejamos isso aqui e tal, e conseguimos executar o resultado, estamos acima da meta nisso. Pô, isso é fantástico. Lembra dessa? Lembro sim. É necessário, eu acho assim, a organização é necessária. Se for lá na minha mesa, tá mais ou menos aqui, né? Claro, tem lá o que está no dia a dia lá, né? Que assim a gente tem um tempo para despachar, né? Mas eu procuro não deixar nada que possa atrapalhar, possa confundir ali, sabe? E isso daí não é só na mesa, é no dia a dia, é no celular, é nas mensagens, é no e-mail, né? Se você acaba deixando tudo meio bagunçado, tudo assim, você acaba se perdendo e você se perde na sua própria... Na sua própria bagunça. Na sua própria bagunça, né? Legal. E, Rufino, uma coisa assim que eu percebi, né, da sua carreira aí, você trabalhou no administrativo, né, cara? Sim. Então, não é à toa que você era o cara da planilha, né? Quer dizer, a pessoa que trabalha no administrativo é planilheiro. Sou dos planilheiros também. Certo. Quer dizer, você tem uma autocrítica muito, muito grande e acho que muitas vezes a gente não gosta nem de cometer erros, né? Como que você transfere ou ajuda também
os seus liderados nesse processo, né? Porque uma coisa é você, Rufino, que tem, sabe o quão importante é e sabe fazer, né, a organização, mas chega a determinado momento que a empresa cresce, não dá para você fazer tudo, né, cara? Como que você traz essa visão para os seus colaboradores, por exemplo, assim? Tem coisas na empresa que a gente, né, pela própria hierarquia, a gente fala, né? Faz desse jeito e pronto, né? Vamos dizer assim. Porque dessa forma a gente acredita que é a melhor funcionalidade ali da tarefa, da execução. Mas, de certa forma, eu tento passar para eles um pouco dessa vivência que eu tive, entendeu? Durante a vida e mostrar na prática ali, né? Que sendo organizado, que resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas, a gente consegue viver de uma forma mais tranquila, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, tanto que os meus colaboradores, além de colaboradores, são amigos meus. Então, eles têm a total liberdade de chegar e me abordar sobre qualquer assunto, né? Não, evidentemente que a gente vai falar sim para tudo, né? Claro. O que não dá para fazer, falar, isso não está fora da minha alçada, não tem possibilidade, né? Não nesse momento ou futuramente, talvez, quem sabe, né? E uma coisa que eu aprendi na Dale Carnegie também, só existe 2 tipos de problemas, os que têm solução e os que não têm solução. Isso aí. Os que têm solução, a gente vai procurar a melhor solução, a melhor forma de resolver, né? E os que não têm solução, não precisa a gente se preocupar, porque não tem solução mesmo, para que a gente vai se preocupar e se desgastar com eles, né? Então, vamos chegar, jogar na mesa, qual é o problema? Bati o carro, beleza, não tem como voltar atrás e evitar que você bateu o carro, mas vamos tentar resolver. Foi culpa sua, não foi? De quem que foi? O que nós podemos fazer para minimizar os danos, né? Seus ou de terceiros? Enfim, para tudo tem solução. Exato. E essa praticidade de lidar com as coisas é que faz com que você tome as decisões rápidas, né? Não fique preso em problemas. E isso é o módulo 4 do treinamento. É isso aí, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. Módulo 4 Pessoal, dá uma olhada. O Rufino fez o treinamento em 2013. 2013. E ele lembra das técnicas ali de preocupação até hoje, porque é prático, pô. Porque é realmente muito prático. E ele tem crescido e tem evoluído também dentro da Soiagro, né? Conta um pouquinho do resultado lá que você tem conseguido gerar, que também é fantástico, é inspirador isso. Sim. Na nossa unidade ali em Fátima do Sul, onde eu sou um dos 3 sócios, né, e administro em loco ali, nós vimos de um crescimento médio anual de 33%, até, né, ali o pós-pandemia. Uhum. E aí veio o pós-pandemia, onde o agronegócio, de certa forma, acabou, nível nacional, passando por uma reformulação geral. Nossa região aqui. A região, anos, principalmente, são 3 anos, 6 safras consecutivas que nós sofremos aí com frustrações, intempéries, sem falar o próprio mercado, né? Então, a gente acabou dando um passo para trás, né? De forma estratégica, para evitar se expor muito a risco, né? Mas, de certa forma, nós estamos em dia com todas as nossas obrigações, sólidos, bastante conscientes de onde estamos, né? Do que precisamos fazer para continuar com essa solidez no mercado, atendendo nossos produtores, nossos clientes e amigos. Né? Tá bem claro isso aí para a gente. Cara, porque assim, a gente sabe, né? Que no agro existem variações, a gente tem que estar preparado para os momentos que são ruins, né? E a gente não se prepara no momento ruim, né? A gente se prepara no momento bom, né? Eu tive uma conversa com o seu Shiro Nishimura, né? Da Jacta, e ele comentou, cara, ó, não tem dia sem noite. Então, da noite você prepara para o dia. Né? Então, você tem que estar sempre se preparando. E o agro, né, de certa maneira, é um ambiente desafiador, né? Muito, assim, é muito dinâmico, né? A gente conversava em alguns episódios atrás o tanto que demorava uma informação chegar para você, né? Hoje as coisas são tão rápidas que você até sofre daquele fear of missing out, né? O FOMO, né? Quer dizer, às vezes você está com medo que você nem sabe ainda que existe, mas está ali, né? Como que você, dentro desse ambiente, né? Como que você julga os relacionamentos, ou quais são os princípios, aliás, que você julga como sendo muito importantes para atuar nesse segmento, cara, no agro? Eu acho que, Paulo, não apenas no agro, né? Em todos os segmentos comerciais, né? É claro, uns um pouco mais, outros um pouco menos,
mais especificamente do agro, o relacionamento interpessoal, a proximidade com o seu cliente ali, é fator determinante, né, para o sucesso. Porque é o seguinte, o produtor, o agricultor, ele não vamos dizer, um cliente que vai construir um prédio, acabou o negócio dele. Não, o negócio dele é perene, entendeu? Safra após safra, ele vai estar ali. Então, eu enxergo como um papel fundamental do parceiro, nós como revendas, estar do lado dele, né? Sendo companheiro, fornecendo os insumos que ele precisa e ajudando ele a ter sucesso, a produzir mais. À medida que ele tenha sucesso, que ele produz mais, ele vai continuar na atividade, ele vai ter rentabilidade e ele vai também ter as plenas condições de retribuir para com a empresa, né? Através da parte financeira, vamos dizer assim. Entendeu? Então, como é um negócio sustentável, um negócio de longo prazo. Então, o relacionamento interpessoal no nosso ramo, no agronegócio, é fundamental. Até por isso que eu estou lá à frente do negócio todos os dias, como um dos sócios. Meus 2 sócios, o Mário e o Xingo, estão lá em Carapó todos os dias, na frente do negócio, atendendo os clientes da nossa empresa. O meu colega Félix, que é o sócio da Soiagro aqui em Dourados, ele está aqui na frente do negócio, período integral, todos os dias, atendendo os clientes, né? Então, a gente está ali. A empresa é a nossa cara e a gente está ali para falar e ter esse contato corpo a corpo com o produtor, com o nosso cliente no dia a dia. E eu acho que até no primeiro episódio do podcast, o Luciano, lá da Nutripur, ele comentou muito isso. Ele falou assim, cara, eu quando vou na fazenda de um cliente e tal, eu preciso fazer o melhor para ele. Né? Assim, às vezes, que é o foco do cliente, né? Que a gente fala, tem até um livro chamado Foco do Cliente, porque é diferente o foco no cliente e o foco do cliente. Né? O foco no cliente é você fazer as coisas que ele quer porque ele é o cliente. Agora, o foco dele é você olhar na direção que ele está olhando e muitas vezes ele nem sabe, né? Como é o caminho para chegar lá. Ele fala assim, eu só quero chegar lá e é sua função fazer isso. Então, quando você ajuda ele a alcançar esse objetivo, né, Taiguara? Eu acho que é o momento onde você cria esses laços de confiança, que como você comentou, é determinante, né, para o seu crescimento dentro do setor, né, cara? Exato. Pensando nisso, o produtor rural, o agricultor, ele é muito bombardeado, né? Sim. Todo dia ele recebe quantas visitas, quantos vendedores, quantas empresas existem. Então, cara, ele é muito, não é bombardeado, a palavra correta é assediado. Assediado. Então ele é muito assediado. Tem alguns que jogam as bombas mesmo. Né? E, cara, como ele é muito assediado, o que faz ele tomar uma decisão, claro, muitas vezes é um preço competitivo, mas em 85% das vezes é o relacionamento. Relacionamento. É o relacionamento. O relacionamento de confiança e respeito. Dele confiar em você, ele te respeitar, ele ver que ele pode contar contigo. Né? E isso faz ele tomar uma decisão e comprar de você a detrimento das outras pessoas que estão ali visitando. Sim, porque assim, Taiguara, Paulo, o produtor, ele vai continuar ali por décadas, entendeu? Naquela propriedade. Ele não muda de um dia para a noite de propriedade ou de região. Entendeu? Ele vai continuar por décadas. Hoje ele, amanhã a sucessão dele, os filhos, enfim. Né? Então, é ilusão eu achar que vou vender só uma vez. Se eu vender mal, se eu for lá só empurrar um produto para ele, tirar o pedido, um negócio que não vai ser uma solução, eu não vai agregar para o negócio dele, eu vou vender uma vez só. Exato. Mas não é essa a intenção. A intenção é a gente ser parceiro dele. Tanto que a nossa logo é parceria no campo. A gente quer ser o parceiro do produtor, levar soluções para ele, que agreguem para ele, que agreguem em resultado para ele. Então, naturalmente, a gente vai ter resultados também. Exato. Isso. E é interessante que isso não é da boca para fora. Não. Então, porque tem muitos vendedores que chegam lá e aquele migué, né? Será migué. O cara está preocupado no bolso dele. Isso aí. E, como tu bem disse, as pessoas percebem isso e vai fazer negócio só uma vez. E o que a gente preza dentro da Dale Carnegie é esse relacionamento. É o relacionamento. Lá do treinamento de vendas, o treinamento de vendas Dale Carnegie prosperando através do relacionamento. Por quê? Porque se você não houver o relacionamento, não é venda. Não é venda. Não é venda. Você está empurrando, você está forçando, entendeu? Alguma coisa, né? Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência de ter adquirido algum bem, algum serviço que você não estava afim, entendeu? Mas que você foi ali forçado, às vezes você até comprou,
para se livrar do cara. E a experiência é ruim, você nunca mais vai voltar e vai falar mal pra caramba. Péssima. Você vai cortar a volta desse cara, você nunca mais quer nem ver ele. Isso aí. E não é essa a nossa intenção, né? Isso aí. Agora, uma coisa é você realizar, como o Paulo estava dizendo, e você gerir uma equipe que precisa realizar isso. Por quê? A tua equipe de venda lá, ela representa o Rufino, ela representa a Soiagro. Né? E você fazer com que os teus colaboradores também tenham essa mesma pegada, esse é o desafio. Como é que tu tem conduzido isso lá na Soiagro? Muito boa a sua abordagem, Taiguara. Eu acho assim, não basta nós, como proprietários, que vamos estar ali todo o tempo, né, termos essa percepção, entendeu? E essa ideologia, vamos dizer assim. Nós temos que transmitir isso para a equipe. E o que a gente faz é cobrar, né, e acompanhar a equipe periodicamente, frequentemente, ali no dia a dia dos negócios, para que eles também tenham essa noção de importância do bom atendimento, entendeu? De você levar algo que agregue para o produtor, não somente ir lá para tirar um pedido e ganhar um valor da comissão lá, ou o salário dele no final do mês, cara, porque também não vai ser sustentável para ele, entendeu? Se ele não criar um canal de comunicação sincero, franco com o produtor, com o cliente, ele também não vai conseguir estabelecer essa confiança e não vai ter sucesso. Né? Então, essa é uma ponte que a gente precisa, porque eu não consigo estar em todos os produtores na medida que eles precisam. Então, eu preciso de pessoas. Né? Então, eu tenho 3 consultores lá que trabalham comigo atualmente, somente ali na nossa loja, em Fátima do Sul. Então, o que eu procuro passar para eles é essa importância de eles serem honestos, serem sinceros, serem transparentes, né, com o produtor. E ajudar o produtor efetivamente. E eu acho até que foi o João que comentou no episódio passado, né? Que não basta só também ser um ótimo relacionamento e não ter o conhecimento, né, cara? Porque isso também conta muito no final do dia, né? Você chegar, levar soluções que de fato, se implementadas, vão gerar resultado para ele, né? Porque tem essa pegadinha. Porque a profissão de vendedor acabou ficando uma profissão assim que... é o cara que quer te passar para trás, né? E não é esse o objetivo. A venda nunca é esse o objetivo. Exato. Né? É o que eu falo para eles também, assim, falar. Vocês são formados em agronomia, né? Mas não necessariamente você tem o dever, a obrigação de saber tudo. Falo assim, é muito melhor e aconselhável se quando o produtor ou o cliente te fazer uma pergunta e você não souber, você fala, senhor, me desculpa, isso eu não lembro agora, eu vou procurar saber e te trago a resposta. Do que arriscar dar um chute, Paulo, e fazer uma caquinha, né? E faz um estrago, Taiguara. Um produto mal posicionado, você pode arrebentar com a lavoura do produtor, entendeu? Isso daí gera um prejuízo e um trauma gigantesco. Então a gente, e graças a Deus, né, nunca tivemos nenhum caso de sinistro, né, nesse sentido, por posicionamento errado, por uma recomendação mal feita, sabe? Graças a Deus, graças à consciência que a gente tem de fazer a coisa com muita responsabilidade. Sim. O Taiguara comentou ali, né, vários treinamentos que você foi fazendo ao longo dos anos aí, né? Começou lá em 2014, né? 2013, 14, 2013. E se estende até hoje aí, várias coisas que você foi fazendo, cara. Tem algum exemplo que você pode trazer pra gente de alguma coisa que você aprendeu que, cara, isso aqui eu preciso aplicar, e quando você aplicou, você viu o resultado, cara? Ah, sim, com certeza. Muitas pessoas, às vezes, se admiram e me abordam e falam, pô, Rufino, como é que você consegue lembrar o nome de todo mundo? E na maior parte das vezes, nome completo, né? Então, isso daí foi um dos aprendizados que eu obtive no primeiro treinamento da Elcarne, né? A importância de você chamar as pessoas pelo nome, né? Pelo nome correto da pessoa e, às vezes, até o nome completo. Então, eu procuro me dedicar, porque isso daí é uma dedicação, conforme a gente aprendeu no treinamento, né? Nesse sentido aí de lembrar o nome das pessoas, chamar as pessoas pelo nome, porque para a pessoa a coisa mais importante para ela é o nome dela. Então é muito frustrante você ser chamado por um nome errado, né? ou ser chamado apenas por apelido, vamos dizer assim, né? Então eu procuro evitar chamar as pessoas por apelido, eu procuro chamar as pessoas pelo nome e quando possível, né, na maior parte do tempo, principalmente meus clientes que estão no dia, chamam pelo nome completo, sabe? Então, eu acho que isso daí é uma dedicação que eu tive e é um motivo de orgulho para mim, sabe? Poder chamar em virtude de respeito as pessoas pelo nome.
Interessante o quanto o inverso é verdadeiro também, né? Experimenta chamar alguém do nome de errado. Acabou a credibilidade. Acabou a credibilidade. Às vezes, eu até admiti para vocês aqui, né? Às vezes chega uma pessoa lá, conversa, coisa e tal, pergunta o nome. Quando a primeira vez que eu vejo a pessoa, pergunta o nome, coisa e tal. Ela compra alguma coisa. E aí ela me volta ali, dali um mês na loja, esporadicamente lá. Aí eu tô no meu computador, eu tento lembrar que produto que ela comprou, mais ou menos, vou lá, pesquiso enquanto eu tô conversando com ela ali para me lembrar o nome dela e chamar ela pelo nome. Ótimo. Mas é interessante esse ponto, porque não é a técnica pela técnica, né? Sim. Não é lembrar o nome por lembrar do nome. É lembrar do nome da pessoa para fazer com que ela se sinta importante. Se sinta importante. Então, se você não tiver a intenção de fazer a pessoa se sentir importante, tu nunca vai lembrar do nome de ninguém. Exatamente. Eu me sinto constrangido de não lembrar o nome de uma pessoa quando ela chega para conversar comigo. E eu já tenha conversado uma ou duas vezes com ela. Eu me sinto constrangido, sabe? É isso aí. Sim. Por isso que, né, acho que uma coisa que você comentou, né, até agora, que é um treino, né, cara? Exato. É você se forçar a... Porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu não lembro o nome de ninguém. O cara reforça o que ele não quer, né? Que ele não se importa com as pessoas. Exato. E eu já vi gente, assim... Graduada falando isso. Quer dizer, cara, se você não consegue lembrar o meu nome, que dirá os objetivos que eu tenho na minha vida? Exato. Como que você é meu parceiro se não lembra o meu nome, cara? Pô? Que coisa bizarra. Mais ou menos por aí. Bom, né, cara? Muito bom lembrar disso. E dentro dos vários treinamentos que o Fino fez, teve um que foi bem legal, com o treinamento de vendas. O treinamento de vendas, como eu já falei, que é para se relacionar com os clientes, para ter um melhor relacionamento com os clientes, ele também trabalha a parte da organização e da atitude em vendas, né? Atitude em vendas. Porque o vendedor, como tu bem disse, Paulo, muitas vezes ele é visto como um pilantra, como passa a pessoa para trás. É claro que várias pessoas cavaram a própria cova, tá? Mas o vendedor, ele é o profissional mais importante do mundo. Porque tudo que a gente, por exemplo, nesse estúdio aqui, tudo que a gente olhar aqui precisou de um profissional de vendas. É verdade. Entende? E aí, dentro do treinamento, a gente trabalha isso, né? Trabalha a atitude do vendedor. A atitude dele, para que eles tenham realmente uma atitude em vendas. Eu lembro que de um dos treinamentos, além de ter trabalhado isso, nós trabalhamos também a Semana Ideal. E a Semana Ideal, nós procuramos passar lá para os colaboradores, que foi na parte de, cara, em relação às visitas, o cliente ideal que eles têm que visitar. E tu continua fazendo isso, Fino? Como é que está essa parte da gestão das vendas lá da tua equipe? Continuamos, sim, né? Eu tenho 3 consultores de venda, né? Então, eles têm carteiras de clientes por região e por afinidade também, né? E a gente faz esse acompanhamento periódico de como que eles estão em termos de market share, em termos de share nos clientes especificamente, então, o que dá para melhorar em termos de atendimento em cada cliente, né? Então a gente faz isso daí, né? Porque positivação, número de visitas, temos relatórios de visitas, legal, né? Legal. Por isso é necessário, né? Senão a gente também não consegue dimensionar, vamos dizer ali, né? Os resultados. Sim. E dentro dessa parte de liderança, né? Porque hoje você tem funcionários, né? Pessoas, colaboradores. Esses colaboradores têm as famílias dele. Então, assim, são várias famílias que dependem do negócio rodar para eles conseguirem prosperar também, né, cara? E eu imagino que, assim, pelo menos para mim, né? Ninguém nasce líder. Assim, tem gente que tem o dom, né? Que tal, mas tem muita gente que tem que desenvolver. Né? E a gente carrega várias crenças da nossa vida e que em determinado momento a gente tem que desaprender algumas coisas e aprender outras para a gente fazer o melhor para o negócio, enfim, para a nossa vida. Quais atitudes e comportamentos, assim, Rufino, que você teve que desaprender muitas vezes e aprender para se tornar um líder mais eficaz, assim? Essa questão de você, apesar de a gente falar assim, eu quero ser um líder, eu sou um líder, as pessoas se inspiram em mim, né? Você não pode ser um líder que só fala sim, né? Então, você tem que aprender falar não, né? Então, eu passei por esse processo, né? Então, tinha certa dificuldade às vezes de falar não, né? Então, chega num certo ponto que você precisa reavaliar as coisas e saber, né, que você não é obrigado a fazer tudo, né, vamos dizer assim, né, e você
tem a forma também de falar, não, aqui eu não posso ir, aqui eu não posso fazer, né? Aqui eu não posso te atender, né? Então, acho que você ter essa noção, né, de que você precisa redimensionar, né, as coisas, né, no seu dia a dia é importante, né? Legal. Tão importante quanto saber o que precisa ser feito é saber o que não precisa ser feito. Que não precisa. Então, e aqui tem várias coisas que quando você sai da parte de executor para a parte de gestão, tem muitas coisas ali que você não pode mais fazer. Você tem que deixar, não é você que vai ter que fazer aquilo. Exatamente. São outras pessoas para que você consiga realmente fazer aquilo que só você pode fazer. Então, eu tive que passar por isso. O Taiguara me acompanha, né? Me acompanha já desde 2013, vamos dizer assim. E por uma característica minha, eu tinha muito isso daí. E característica assim, familiar, tá? Meu pai também assim, é muito proativo, mineiro, então ele é inquieto, sabe? Então ele não tem a paciência de pedir, faz essa tarefa para mim. Ele já vai lá e faz. Não dou conta não, já vou lá e faço. Então era muito disso daí, sabe? Então às vezes não tinha essa paciência de... Eu já ia lá e resolvia, entendeu? Da minha forma, né? Mas não, acho que assim, a gente tem que ter essa observação, de ter a paciência, de ensinar, né? Precisa fazer, a forma de fazer é dessa forma e a gente esperar o resultado, entendeu? Se não for contente, orientamos para corrigir as próximas vezes. Sim. Até porque, né, cara, se você não fizer isso agora, não vai te sobrar tempo depois, né? Não sobra tempo melhor depois. você perder um pouco mais. O pessoal fala, né, que os japonês, né? 80% do tempo é planejando e 20% executando, né? Nós aqui... no dia a dia ali, fazendo e se der certo, chutando o escanteio, correndo para cabecear, né? Porque é qualidade de vida também. Qualidade de vida. E tem outra coisa, você como pensamento estratégico da empresa, como sócio, você precisa ter tempo para pensar, né? Precisa ter tempo. E se a gente acaba se envolvendo demasiadamente, né, em atividades, vamos assim, corriqueiras do dia a dia, a gente acaba não dando a atenção devida às tarefas e atividades que são fundamentais. São as tarefas de você planejar, de você montar uma estratégia, né, de melhor atender as pessoas, os clientes, ou, enfim, de crescer, atingir um novo mercado, enfim. É isso aí. Essa fala toda é bem bacana porque o Dale Carnegie diz assim: quanto mais tempo gasto, quanto mais suor é gasto em treinamento, menos sangue é derramado em batalha. Né? Então, e é interessante isso, porque quando você está treinando uma pessoa, está ensinando uma pessoa a fazer ali, muitas pessoas acham que isso é perda de tempo. Não, cara. Aquele tempo que você está investindo ali, você vai ganhar pelo resto da tua vida. É isso aí. Porque quando ela aprendeu a fazer aquela tarefa como se fosse você fazendo, ou melhor do que você, aquilo ali você não precisa mais fazer. Então você ganhou o tempo daquela tarefa para o resto da tua vida, em detrimento de ter investido o quê? Um dia, 2, 3, um mês que seja. Na soma, né? Olha só. É muito pouco tempo para o tanto tempo que você vai ganhar lá na frente. Ganhar. E a gente não pode ter vamos dizer assim, o egoísmo de achar assim, eu não vou ensinar porque pode ser que daqui a pouco aquela pessoa vai tomar meu lugar, ou vai embora daqui e vai empreender. Pô, cara, se for, que legal. Que bom. Você contribuiu para que uma pessoa tenha mais sucesso, seja promovida, ocupe um outro cargo, ou, quem sabe, abre o seu próprio negócio. Cara. Eu fico feliz quando é assim, vendo o sucesso das pessoas. Né? E vamos ajudar outras pessoas daí. Né? Vem outras pessoas, a gente ajuda. Isso aí. Quando isso acontece, mostra que o teu trabalho realmente foi bem feito. Principalmente, isso aí. Então, eu falo para os meus clientes, assim, cara, quando eles investem em treinamento para pagar para os colaboradores fazer, muitos deles, quando vão começar a fazer isso, eles falam, tá, mas e se ele desenvolver e a concorrência vir lá e comprar o passe dele? Eu falei, cara, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque se o cara está pagando mais do que você consegue pagar para o teu colaborador, é porque você fez um bom trabalho. Você formou uma pessoa boa. Ela está valendo mais do que ela valia antes. Entende? Exatamente. Agora a gente pensar, não, vou segurar aqui, desse jeitinho, tá bom demais. Então, né? Vai acabar prejudicando nós mesmos, né? Exato. O próprio desempenho das funções ali do cargo dele. Acho que foi Henry Ford que falou, né? Como é que é? É melhor você treinar a pessoa para ela sair, ou experimente não treiná-las e elas ficarem, né? O estrago que ela vai causar. Exato. E por quê, cara? Tudo é dinâmico, as coisas mudam de um dia para a noite. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo aí de inteligência artificial, a gente não pode ficar estático, não pode ficar parado. A gente precisa estar se informando, precisa estar atento com as mudanças, né, com o que está acontecendo à nossa volta, senão... É isso aí. E essa é uma coisa uma característica também no Rufino, de investir nos colaboradores
para que eles se desenvolvam. Então, todos eles já fizeram treinamento, tem só os novos agora que nós precisamos lá buscar para fazer também, né? Isso aí. E, inclusive, eles estão num treinamento agora que eu estava falando. Como é que essa prática tua, esse incentivo realmente para que a pessoa se desenvolva, este apoio para ajudar as pessoas a serem pessoas melhores? Não só o treinamento, a própria qualificação, né, em termos de graduação, né, a gente sempre incentiva e na medida que a gente pode, a gente tenta, né, subsidiar aquilo que está dentro da nossa alçada, né? Sim, nada é fácil hoje, tudo gera custo, né? Mas na medida que a gente pode, cursos, treinamentos, palestras, né, o próprio dia a dia do trabalho ali, sabe, a gente tenta dar essa força aí pro nosso pessoal, não só pro nosso pessoal, para quem está à nossa volta, né? Sim, legal. E para a gente já para os finalmente aqui, Rufino, a gente no final aqui dos nossos episódios já virou tradição, né, Taiguara? Assim, a gente gosta sempre de trazer uma lição, né, cara? Você tem uma carreira aí que em poucos minutos você resumiu, né? Acho que 1 hora de conversa não dá para resumir uma vida inteira de trabalho, mas quais lições, cara, da sua trajetória que você aprendeu ao longo dessa jornada sua que você pode compartilhar com quem está ouvindo a gente? Porque às vezes, né, tem gente aqui que está ouvindo, está passando pelo que você já passou lá no passado. O que você pode deixar para a gente aí de lições nessa carreira profissional sua, cara? Olha, Paulo, a gente vem crescendo, né? Tem lá os exemplos da família, tem os exemplos dos treinamentos que a gente faz, da própria formação escolar, da vivência do trabalho, e tudo isso daí são relacionamentos que a gente vai passando e vai aprendendo da melhor forma possível, né? A gente tenta sempre tomar como exemplo e seguir os bons exemplos, né? Exemplo do meu gerente da cooperativa, o Marco Antônio, que eu falei que foi um grande inspirador para mim. E quando a gente faz dessa forma, né, vai surgindo até outras demandas, né? Eu não citei, a gente falou somente da parte profissional, né? Mas por esse jeito da gente conduzir as coisas, que eu falo, você perguntou o que eu recomendo. Eu recomendo que a pessoa seja o mais transparente possível, seja a essência dela, entendeu? Procure fazer o bem para as pessoas, né? Dessa forma você vai ter pessoas boas ao seu lado. E no decorrer do tempo da minha vida, eu já tive a oportunidade de ser presidente da associação comercial lá da minha cidade. Já tive a oportunidade também recentemente de ser presidente do clube associativo da minha cidade, né? Sou presidente da associação dos distribuidores, dos revendedores de insumos agrícolas que recebem embalagens vazias, sim, né? Sim. Administro essa entidade lá. Já fui presidente do Rotary Club da minha cidade, né? Fui governador assistente também do Rotary. E em todas essas, não estou falando isso para me vangloriar, não é isso, é o objetivo. Eu quero dizer o seguinte: em todas essas funções, uma um pouco diferente da outra, associação comercial, empresários, clube associativo, famílias, né? Hoje lá são quase 400 associados, a associação, tudo, a minha postura é a mesma, cara. A mais ética possível, a mais transparente possível, né? A mais respeitosa possível com o bem dos outros, o bem dos terceiros, né? Seja financeiro, seja patrimonial, seja dignidade, né? Respeitar as pessoas acima de tudo, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Sim. Em tudo que a gente faz na nossa vida, o respeito acima de tudo é fundamental. Isso daí eu acho que Dale Carnegie, né, lá no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, os exemplos daqueles grandes líderes, né? Uhum. Abraham Lincoln, Henry Ford, John D. Rockefeller. Esses exemplos aí, cara, dão uma base pra gente de como fazer, né? E é atemporal, né? É atemporal. É atemporal. Não muda, né? Qualquer coisa que você vai fazer não muda. E é bacana que lá no TLG, no treinamento de liderança para gestores, a gente prega muito isso, né? Porque o treinamento não é para a empresa, o treinamento é para a pessoa. Porque um bom gestor é um bom gestor em qualquer lugar. E o Rufino é uma prova disso. Então, ele é um bom gestor na empresa dele, ele foi um baita gestor lá no Clube Floresta, Clube de Campo. Puta, resultados. Esse tempo atrás eu fui lá num baile. Eu sou de Fátima do Sul, não nasci lá, mas eu morei lá há muito tempo, então eu frequentei quando criança, muito tempo aquele clube. E o clube nunca teve tão bonito como está agora. Por quê? Porque foi feita uma boa gestão. Então, o bom gestor, ele é um bom gestor onde quer que ele esteja. A casa dele é bem gerida. Se ele pegar o clube, vai ser bem gerido. Se ele pegar uma empresa, vai ser bem gerida. Se ele mudar e for para outro ramo, outro setor, aquilo vai ser bem gerido. Por quê? Porque é a pessoa.
Então, quando a gente forma a pessoa, nós realmente damos habilidade para que ela seja um bom gestor. E o Rufino é um baita exemplo disso. Obrigado. Legal. Muito bom. É isso aí, cara. Mais um episódio aí. Top de linha. Fantástico, Fantástico. Né, Obrigado. Uma história muito bacana, cara. Então, já de antemão, quero te agradecer, Rufino, por você ter dedicado aí um tempo do seu dia. Eu sei que tá corrido, né? Veio direto. Vim direto da empresa, né? Da empresa. Então, assim. É assim, o dia a dia é assim. O dia a dia é assim, cara. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Paulo, eu que agradeço você, Agro Resenha Podcast aí. Para mim é uma honra, cara, né? Com o convite que o Taiguara me fez para poder estar aqui participando, compartilhando um pouquinho, né? Da vivência minha, né? Então, para mim é uma honra muito grande, entendeu? Muito obrigado mesmo de coração, né? Espero que eu possa ter contribuído né, com vocês e com o público que está nos assistindo aí. Com certeza. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado, Rufino. Obrigado realmente de coração, cara. Tu é um cara que eu admiro demais, sabe disso. Obrigado. Com certeza você que está assistindo, você teve sacadas fantásticas. Porque, cara, se você ouviu esse episódio, você viu a trajetória do Rufino, cara, nada é impossível na vida desde que você faça realmente valer a pena. Isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado por mais um episódio. Mais um. Aí, ó. Tem que mudar pra cá, Paulo. Pois é, rapaz. Aí, ó. Eu não achei ruim, não. Gostei, viu? Cidade Climinha boa, bacana. Né? Né? Isso aí. Bom pra correr, né? Fazer nosso esporte aí. Achei um corredor. Todo lugar que eu vou, acho um amigo corredor aqui. Isso aí. É interessante essa parte da corrida, porque nós estamos montando aqui em Dourados, eu acho que é a primeira do mundo, né? Nós montamos um grupo de corredores da Dale Carnegie. Olha aí. Por quê? Porque a corrida, ele é um esporte que você se superando. É isso aí. É você vencendo os seus desafios. Você contra você mesmo. Você contra você mesmo, mesmo. Contra não, a favor, né? Você. Exato. É você melhor que ontem. Melhor que ontem. Exato. E é tudo que a gente prega no treinamento, cara. Tem muito a ver com isso. Então, Verdade. se der tempo ainda, quando você assistir esse episódio, siga lá. A Dale Carnegie tem um grupo de corridas aqui em Dourados. E no dia 19 de outubro, nós vamos fazer uma corrida. A primeira Olha Dale aí, ó. Carnegie Run. Olha lá. Tô dentro. Ah, se pagar a passagem, eu venho. Bora! Tá feito. Muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor, tudo isso aqui que a gente conversou, né? Afinal, você está aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha, o podcast, ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, a gente está em todos os agregadores, tá certo? E esse episódio, ele chegou até você por causa da Dale Carnegie Training, cara. Se você está buscando se aperfeiçoar, tanto melhorar o seu desempenho pessoal, melhorar o seu desempenho profissional, você já viu aí vários exemplos, já estamos no 4º episódio, né? Cara. Os 4 que passaram por aqui disseram pra gente o quanto o treinamento foi importante pra vida deles, cara. Então, o que o velho Dale falou lá em 1900 e bolinha ainda vale até hoje e vai continuar valendo. Afinal, pessoas são pessoas, né? Pessoas são e essas pessoas. coisas... Por enquanto ainda não mudou. Ainda não mudou. Ainda não mudou. Né? Então, para saber mais sobre a Dale, é só buscar por @Dale Carnegie Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E acesse o site também, o www.dalecarnegiebrasil.com. Fica tranquilo, é uma sopa de letrinha, vai estar tudo na descrição aqui do episódio, então não precisa se desesperar, só ir lá e clicar e, entender como que você pode se desenvolver ao longo desses próximos meses, vão saber, né? Exato. O pessoal tá aí, tem muita Show. coisa acontecendo, sempre tem treinamento, né, Taiguara? E, Rufino, a gente sempre finaliza o episódio aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Leva lá pros seus novos assessores lá e tal, né? Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Muito bem. Valeu. Obrigado. Se chove, não faz seca, né? É isso aí.